Bhavishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shrirupa Pantanogam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Prema Vidya Prada Vanchakapatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz, mais uma vez, a gente está aqui junto para continuar o nosso estudo, para continuar com os nossos encontros. Então, eu sinto que sempre é um momento muito benéfico, muito auspicioso e que sempre frutifica muito, muito bem, né? Então, eu queria convidar também quem está chegando agora, ouvindo e vendo o canal pela primeira vez, para dar um like, seguir a gente, e de repente caminhar também para quem achar que vai achar esse conhecimento interessante. A gente está começando, inclusive, hoje, com um estudo que é uma série de leituras que a gente vai fazer das aulas do curso de Astrologia Védica do Narasimha Rao. Então, outro dia eu falei sobre a importância astrológica, né, a importância histórica do Narasimha Rao e do próprio legado que ele cria, ensinando astrologia de uma maneira muito acessível, e a gente vai pegar justamente essa sequência didática que ele criou, lição por lição, desconstruindo os elementos que ele apresenta e trazendo isso para uma construção dentro daquilo que a gente é capaz de fazer com a nossa bagagem cultural também. Então, é muito legal que vocês acompanhem as aulas, né, os encontros anteriores, porque justamente muito do que a gente leu e comentou do Graha Sutras e do Srimad Bhagavatam é muito importante para esse estudo agora com o Narasimha Rao, porque ele já parte do pressuposto que a gente sabe da base. Então, a base é o que já está no canal, que até foi compartilhado novamente o link Fundamentos dentro do grupo, né? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser também participar, manda um comentário no vídeo e aí a gente troca uma ideia e eu passo contato. E a gente vai ler também hoje, né, continuar com a leitura da introdução do Prapana Jivanamritam, que é a única escritura mesmo que foi feita, né, que foi compilada por Srila Bhakti-Rakshakshidhadev Goswami Maharaj. Então, todos os outros materiais que foram feitos de Srila Sridhara Maharaj foram gravações de perguntas que foram feitas para ele e transformadas em livros. Então, a gente tem essa pérola, essa joia, que é a obra-prima que foi feita, que é o Prapana Jivanamrita, que é a vida e néctar das almas rendidas, a imortalidade positiva e progressiva. Então, na introdução, ele já vai assim trazer os parâmetros daquilo que ele vai trazer dentro do livro. E a gente está desconstruindo também, né, parágrafo por parágrafo dessa poesia filosófica de Srila Sridhara Maharaj. A gente tem também feito algumas observações a respeito das efemérides, mas a partir de março
divulguei também no Instagram, quem quiser me segue no Instagram, é arroba lá, né, Gaura Nataraj. Então, eu divulguei uma agenda das nossas próximas atividades e leituras, e a gente vai também ter mais um encontro de astrologia para continuar com a leitura do Graha Sutras e com o estudo dos efeitos que os planetas geram nos signos, nas casas, as nakshatras e tudo mais. Então, sim, o que eu ia dizer é, a gente vai começar a fazer horóscopo também. Eu pretendo lançar o horóscopo semanal, então a gente vai fazer um encontro para gravar o horóscopo para cada ascendente, do jeitinho que a Comila faz, então vamos seguir as aulas da Comila e fazer um horóscopozinho dos trânsitos principais para cada ascendente. Então, a partir de março, a gente vai começar com várias atividades. Então, continuando, a leitura do Prapana Divanamrita, eu acho que eu parei aqui nesse parágrafo. Se caso eu já tiver lido esse parágrafo, vocês me falam, mas eu acho que é aqui mesmo. Então, Jai Shila Shridhara Maharaj Ki Jai. Olha só. Com uma visão ampla, devemos saber que somos criados como partículas menores e, portanto, só com a ajuda superior poderemos melhorar nossa situação e alcançar uma posição no plano mais elevado. A ajuda superior era como eu estava falando antes, é a boa associação, é o mestre espiritual, é alguém, é as próprias escrituras que foram deixadas pelos mestres. Então, essa é uma ajuda superior. A gente precisa de uma ajuda superior para sair da nossa condição miserável de sofrimento, né? Uma atitude submissa, servidora, é necessária em nós. Se nos submetermos o aspecto ditatorial universal do absoluto, nos elevará a uma perspectiva mais elevada. Então, a gente tem que entender, de uma maneira ou de outra, que existe uma lei universal. A gente está dentro de um universo material que tem regras e regulações. De uma maneira ou de outra, esse universo funciona através do karma. E enquanto a gente não se render a essa energia do karma e entender qual é o processo para a gente transcender o karma, a gente não vai sair da posição que a gente está. Então, quando aqui Srileshvara Maharaj ele fala, né? Se nos submetermos, então, se a gente aceitar o karma, o aspecto ditatorial, universal, ditatorial por quê? Porque é uma regra, é a justiça divina, é a justiça do karma. Então a gente tem que buscar pela misericórdia. Mas para a gente conseguir a misericórdia é um processo. A gente precisa realmente se render e desenvolver amor puro por Deus. E entender que Deus está dentro de todas as coisas e Ele está ao nosso redor o tempo inteiro. Então, como é que a gente se relaciona com Deus? Qual é o ajuste que precisa ser feito para melhorar esse relacionamento? Então, se nos submetermos, o aspecto ditatorial universal do absoluto nos elevará a uma perspectiva mais elevada. Por quê? Porque se a gente entende como essa energia se manifesta, a gente já olha ela de uma maneira mecânica, de uma maneira mais elevada, de uma maneira que a gente pode não controlar ela, mas usar a nossa ação para o nosso benefício e evolução espiritual. E aí Shrestha Maharaj continua. Ele, no caso Deus, é o autocrata, o conhecimento absoluto, o bem absoluto,
Tudo nele é absoluto. Já que nos encontramos numa posição vulnerável, como a que experimentamos neste mundo, por que, então, não deveríamos nos submeter a Ele? Por que a gente não deveria se submeter a Deus? Se Ele é o conhecimento absoluto e o bem absoluto, por que a gente acha que é a gente que vai conseguir se salvar, né? Independente de tudo? E aí ele continua. O caminho para a esfera da transcendência, a Dokshaja. Então, a Dokshaja é essa esfera da transcendência, o mundo transcendental. É o método dedutivo ou descendente, que se chama Avaroha Pantha. Então, é o método dedutivo que se chama Avaroha Pantha. Só com seu consentimento, então com o consentimento de Deus, podemos alcançar o bem absoluto. Podemos alcançar o bem absoluto, a vontade absoluta. Então, só com o consentimento de Deus é que a gente pode alcançar Deus. A gente não pode alcançar Deus se ele não quiser ser alcançado pela gente. Então, só pela fé na rendição absoluta é que qualquer pessoa obtém permissão para entrar nesse domínio, e nunca por meio da exploração, pela colonização, ou tentando tornar-se um monarca dali. Aí qual é o exemplo disso, né? O exemplo disso é a gente imaginar que alguém pode vender a entrada para o céu. Então, a gente sabe que em várias culturas espirituais, em várias religiões durante a história, as pessoas achavam que podiam comprar pelo perdão divino. E isso era feito de diferentes maneiras, de diferentes rituais, né, para comprar pelo perdão. Então, aqui Srileshvara Maharaj está dizendo que é impossível, porque a única coisa que faz a gente ser aceito no plano transcendental é a sinceridade, o amor, o afeto e a completa entrega à vontade divina, à misericórdia divina, né? Então, nenhum método indutivo ou ascendente, aroha panta, tal como da renúncia, da yoga, etc., pode forçá-lo a nos aceitar. Então, não tem nada materialmente que a gente possa fazer, nem sacrificar, que Deus vá realmente aceitar a gente entrar no plano divino, se não tiver amor, e não tiver afeto, e não tiver sinceridade. Somente aqueles que ele escolhe é que podem alcançá-lo. Embora o ponto mais alto dos renunciados seja a ausência de desejos ou libertação da possessividade, a alma rendida, Sharanagata, encontra-se naturalmente livre de desejos. O desapego é somente o lado negativo da rendição, e por estar situado acima do desinteresse, o devoto se rende à substância mais elevada. Isto é estar desperto num outro mundo, noutro plano de vida. Assim, é o conceito positivo de vida Vaishnava, determinar nosso próprio eu real, além da jurisdição do mundo de conceitos equivocados. Isso é muito lindo, né, velho? Se liga. Assim, é o conceito positivo de vida Vaishnava, determinar nosso próprio eu real, além da jurisdição do mundo de conceitos equivocados. A natureza da substância progressiva é a existência eterna, o conhecimento e a beleza, Satchitananda, o todo orgânico uno e harmonizador, Advaya Gyana Tattva, contém todas as semelhanças e diferenças inconcebivelmente alojadas na mão do Absoluto.
Achintia beda beda tatua. E não existe anarquia no poder absoluto. Apesar disto, a misericórdia está acima da justiça. Acima da justiça, o amor, a simpatia e a beleza detêm a posição suprema. Eu sou o poder absoluto, mas eu sou amigável com todos vocês. Sabendo disso, nunca me temam. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Isso é Krishna falando, né? Eu sou o poder absoluto, mas eu sou amigável com todos vocês. Sabendo disso, nunca temam. Esta revelação nos livra de toda a apreensão. Não somos vítimas de um meio ambiente que é caótico, mas sim judicioso, considerado, e o administrador supremo é nosso amigo. Eu vou parar por aqui. Então a gente continua quando ele vai falar sobre Shri Diva Goswami, que é um dos discípulos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, e é um dos filósofos que fundamenta o Brahma Madhava Gaudiya Vaishnavismo. Então, Diva Goswami é uma das maiores personalidades filosóficas da Índia, assim. Ele escreveu, né, vários livros que falam sobre Bhakti Yoga, que falam sobre Sharanagati. Ele escreveu também várias canções Vaishnavas. Então, Diva Goswami é uma personalidade muito incrível dentro do Vaishnavismo, dentro do Gaudiya Sampradaya, que são as escolas que foram deixadas por Mahaprabhu. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre essa leitura? O que é Sharanagata? Então, Sharanagati significa rendição completa e total. Quando você não oferece nenhuma resistência ao desejo de Deus. É quando você está completamente entregue ao serviço absoluto. Então, isso é Sharanagati. Então, Sharanagata é aquele que se entregou, aquele que se rendeu. É um Sharanagata. E tem um livro de Bhaktivinoda Thakur, em que ele descreve as etapas para você chegar nesse lugar de Sharanagati, nesse lugar de completa rendição. E aí tem uma canção também. Fala. Isso não necessariamente tem que ser um sannyasi, Não, ou tem que ser um não, sannyasi. não. Da perspectiva de Mahaprabhu, essa rendição completa, ela não modifica as suas atividades externas. Então, a completa entrega é o entendimento de que o que Deus deseja é o que está dentro do seu coração, não é o que está acontecendo fora no mundo. Então, é mais difícil você manter a sua vida como ela é e desenvolver amor puro por Deus? É quase impossível, porque a vida da gente é muito maluca. Mas na medida que a gente vai fazendo os ajustes apropriados de como a gente pode, tipo, trabalhar, se relacionar com as pessoas e viver a vida da gente mesmo e ajustar os nossos pensamentos, a gente consegue trazer a ideia e a presença de Deus o tempo todo. Então, Sharanagati é isso. É quando Krishna fala: se tudo o que você fizer, desejar e oferecer, você fizer em meu nome para mim, eu livro você de todas as reações pecaminosas que possam cair sobre você. Então, é isso. Sharanagati é quando a gente entende tudo está sob a vontade de Deus. Ele está controlando tudo. E é maluco por quê? Porque quando a gente pensa, enquanto a gente não tinha consciência do que a gente fazia e a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, todas as nossas escolhas trouxeram a gente para onde a gente está agora. Então, em última análise,
estava o tempo todo nas mãos de Deus, sendo controlado pelas energias divinas, para a gente poder chegar onde a gente está agora. Então, agora a gente tem uma escolha. Agora a gente pode dizer, pô, eu quero evoluir nesse sentido, eu quero evoluir naquele sentido e acelerar o caminho de volta ao lar, né? De volta à casa. A gente fica dando menos volta. É como se a gente tivesse dado muita volta para chegar onde a gente está agora. E tivesse um caminho mais fácil, né? Um caminho já trilhado, já aberto. É Dá porque eu para fico entender? percebendo, eu fico percebendo até essa questão da astrologia, de ver os grahas e como é que eles estão nesses ciclos tipo coisas que se repetem assim anualmente, assim, tipo, Uhum. parece que nesse lugar aqui parece que estou sendo testado pelas mesmas coisas, é a mesma história, é o mesmo karma, só que num lugar diferente, né? Um nível de consciência diferente, mas é tipo assim, é como se tivesse que fazer um esforço monstro de novo para voltar o treino trilho, sabe? Voltar a render alguma prática, a livrar de pensamentos e hábitos destrutivos, sabe? Assim, tipo, e você falou da boa associação, é tipo, vamos falar que nem você fala, em última análise, a boa associação é nós com Krishna, né? Nós com o nosso mentor, a nossa mentoria suprema, né? Assim, Uhum. mano. E, e é muito louco, porque ao mesmo tempo que isso é um conhecimento, é uma informação que muitas vezes a gente consegue sentir dentro do coração, pelo menos digo por mim, mas assim, tipo, eu consigo perceber, e outras vezes está completamente descolado e tem que fazer uma força monstra para voltar, porque, tipo assim, naquela fé de que essa associação vai prover tudo que você precisa, sabe? Isso aqui, não sei se está dando para entender, Sim. mas é isso, esses tentando mapear agora com essa ferramenta da astrologia, mas que trânsito que é, né? Que é que joga, o que está acontecendo, enfim, né? E aí, enfim, aí não dá para ser leviano e achar que vou resolver isso nos próximos 5 anos, sabe? Então, a gente não resolve de uma vez. E como você mesmo falou, vai ficar voltando. Por que que vai ficar voltando? Por causa dos sanskaras. Os sanskaras são impressões, impressões, impressão no sentido de que já está registrado. Então, aquilo que Uma está matriz, né? registrado, Uma prensa. aquilo que tá registrado ali para ser ressignificado, para ser reescrito, exige um sacrifício da gente, exige uma disciplina. Então, já que a gente entendeu que esse disco ele está girando e onde ele está arranhado, ele fica pulando e voltando no mesmo lugar, é nesse lugar que a gente tem que dar atenção e fazer a mudança e fazer a transformação. Então, como você disse, dentro do estudo da astrologia, a gente entende que é cíclico e que retorna, mas o retorno nunca é no mesmo lugar. Porque é aquela ideia, o rio nunca é o mesmo. Por quê? Porque a água mudou. A água passou, agora é outra água, é outro rio. Então, da mesma maneira, toda vez que um fenômeno retorna para a gente, vamos supor, um erro, a gente comete erros o tempo todo. Às vezes a gente pensa, pô, eu tô cometendo o mesmo erro, velho. Não, você está cometendo diferente do anterior. Por quê? Porque agora você já tem consciência a respeito disso. E é aí onde entra a ideia de biofeedback. Biofeedback é quando você desenvolve um poder biológico, uma resposta biológica, uma resposta molecular a um comportamento, a uma resposta positiva de um comportamento. Então, biofeedback é quando a gente tipo age ao contrário da forma como a gente foi programado. Um grande exemplo disso é tipo, pô, o cara fez uma besteira, o cara fala, pô, sou um idiota.
Não, velho, pare com isso, tá ligado? Pensa assim, não vou mais errar nesse lugar, aprendi. Ao invés de você auto se depreciar, você faz o contrário. Fala, pô, entendi onde eu vacilei. Consegui ver o meu vacilo. Caraca, agora eu vou resolver essa parada, vou ressignificar essa parada. E cada vez que você acaba tropeçando ou vacilando, você vai desenvolvendo novas habilidades para quê? Para desabilitar esses mecanismos de autossabotagem. Então a gente está dentro de um, como é que chama? É porque nem tem mais esse brincadeira, mas era tipo campo minado, tá ligado? Era o campo minado, velho. Tem granadas terrestres em todo lugar. Então você tem que ir na malícia, desabilitando todos esses gatilhos. E beleza, vai ter uma hora que algum vai estourar ali, mas você sobrevive, velho. E você continua, tá ligado? E você tem um dever. Qual é o seu dever? Desabilitar todas as bombas do seu quintal, pelo menos, velho. Pelo menos. De dentro da sua cabeça. Você Tipo, desabilitar essas assistindo bombas, tá ligado? Shane, né? Tipo, tem. Cumpra o seu dever. Cumpra o seu dever, velho. É. Então, e por que que Shane é massa? Porque todo mundo tem medo de Saturno, pô. Todo mundo tem Saturno. Mas quando você conhece Saturno e você entende por que que ele age desse jeito, você toma jeito, velho. Você desenvolve disciplina, você desenvolve humildade, você desenvolve compaixão, você tem tolerância, você respeita a galera, você respeita os servos, as pessoas que são humildes. Por quê? Porque você aprendeu que o maior valor é aquilo que você pode fazer por você mesmo. E é sacrifício. O que é que a gente está sacrificando para viver, velho? A gente está tendo só vida boa, meu irmão. Olha 100 anos para trás, olha 200 anos para trás. A gente está na melhor circunstância para se desenvolver, para crescer, para evoluir, e a gente fica criando mecanismos de destruição, porque o inconsciente da gente foi programado para isso. Então a gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor. E usar a inteligência ao nosso favor é justamente isso, como Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Usar o discernimento para a evolução e entender que toda a ação é simplesmente o resultado dos modos da natureza, através da gente, através do nosso karma. Então, aceitar o karma, agradecer e dizer, velho, eu vou fazer melhor e eu vou fazer melhor mesmo e eu vou dar o meu melhor o tempo todo e o meu melhor é o que eu consigo fazer. Se amanhã eu conseguir fazer melhor, eu vou fazer melhor amanhã. Isso é a prática de autossobrevivência, né? Tipo, vamos tentar sobreviver. E então, assim, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente entra dentro das lições do Narasimha Rao? Tá tudo belezinha? Renata, quer falar alguma coisa? O Uriel tá aí escondido também, a Paula. Eu nem falo da Marat nem da Eliane, porque eu já me acostumei já. São celebridades, é contrato com a Globo, não pode mostrar, né, a cara na foto. Então, uma coisa legal é o seguinte: a partir de março também, antes do encontro da gente, eu vou antecipar com alguma pessoa para apresentar alguma página do seu caderninho de estudo e explicar como é que fez essa pagininha do seu caderninho de estudo para orientar os seus amiguinhos a fazer sua agendinha de estudo também, porque a gente vai justamente começar a fazer o nosso horóscopo e estudar o horóscopo da gente, né, que são os trânsitos dos planetas, as efemérides sobre o nosso mapa natal. Olha só, a Alexandra chegou cedo para sábado
e a gente pode, inclusive, incluir ela nesse projetinho aí de apresentar uma página do caderninho. A partir de março, cada um vai ficar responsável por um encontro também. E uma coisa que eu sei que uma das pessoas que segue o canal da gente já pediu uma vez e eu não cedi, a gente vai fazer agora, que é o seguinte: uma vez por mês, a gente vai abrir uma leitura de 1 hora e meia, sortear uma leitura com os seguidores do canal e com os seguidores do Instagram. Então, acompanhem o meu Instagram e o Instagram do Astrologia Singular, que é o Astrologia Singular junto, sem ponto nenhum, porque teve um stalkeador que criou um perfil igual com o mesmo nome, mas ele desistiu. E nem foram maldições que eu mandei, não. Ele simplesmente desistiu. Nem sei o que aconteceu. Como é? Esqueci o que eu estava falando. Sim, e aí a gente vai fazer o horóscopo, a gente vai fazer o estudo, que toda semana alguém vai falar alguma coisa sobre o seu caderninho também. E o Uriel levantou a mão. Fala aí, Uriel. Nossa, já estava fora do. Opa, Oi, diz. me escuta bem? Sim. É, Eu fiquei reflexivo sobre isso que você trouxe sobre os samskaras, né? Hum. Aí minha pergunta fica, dentro dessa percepção desse estudo, percepção Vaishnava, como que lida com isso? Porque, por exemplo, eu fiz Vipassana, e Vipassana traz essa proposta de liberar os samskaras, só que a meta última é deixar de existir. Beleza. E dentro de uma percepção astrológica, védica, como que eu interajo com isso? Eu percebo e puramente eu flerto com as ideias ou também tem um estudo disso, dessa liberação? Então, vamos lá. Dentro da perspectiva que você trouxe de Vipassana, que é a perspectiva do budismo, a meta última é o Nirvana. E a gente leu sobre isso na semana passada. Então, assim, trazendo só para você entender como se fosse um vetor como uma direção, né? Então, da perspectiva Gaudiya Vaishnava, você não vai parar no Nirvana, você vai atravessar o Nirvana. Então, imagina que você pode terminar o ensino médio e seguir sua vida, tá ligado? Você já foi alfabetizado, ou você pode continuar avançando espiritualmente indefinidamente, tá ligado? Porque o conhecimento é infinito e inconcebível. Então, os planos transcendentais e os mundos divinos são inconcebíveis e infinitos. Pensando nesse sentido, quando você avalia os sanskaras, e aí você avalia os karmas, véi, isso aí faz parte da natureza material. Isso vai ser, isso vai sair no enxágue. Bhakti Yoga vai fazer o processo de limpeza e de dissolução dessas camadas ilusórias que o seu processo, e aí isso é o sadhana, é remover essas camadas de ignorância que são sanskaras, que refletem o comportamento que trouxe e aprisionou você no ciclo de nascimentos e mortes. Então, diretamente, a prática e o estudo e a associação serve para remover os sanskaras. Então, você sai de um plano abstrato, que qual é o plano abstrato? Meditar vai me trazer a iluminação. Vai não, velho. Enquanto você estiver sentado ali 10, 15 minutos, você pode até conseguir se sentir bem. Na hora que você virar e olhar para uma pessoa e começar a voltar e interagir com o mundo, você já se desequilibrou totalmente, você já esqueceu da sua meditação, você já, tipo, saiu do estado de consciência. Então, o processo verdadeiro de eliminação dos sansaras é ativo. Ativo. É através do relacionamento. Então, é através da ressignificação dos eventos.
e não através da anulação dos eventos. Porque você não anula os eventos, velho. Tá ligado? Se você pudesse se sentar no chão, alcançar a iluminação e morrer automaticamente e ir para o Nirvana, seria lindo, tá ligado? Mas você não tem essa base, nem o Dalai Lama tem essa base. Os caras que tinham isso já se foram desse mundo faz tempo. Tem os yogi místico, que na hora que o cara disser, meu irmão, vamos sentar aqui, eu vou nessa, ele vai. Mas assim, ele vai ter que voltar para cá depois, tá ligado? Porque ficou coisa para ele resolver. Então ele pode viver tipo 1000 vidas no mundo celestial ali, de prazeres e tal, e depois ele volta para cá para continuar o processo. Então, a pergunta que você fez é massa, porque é justamente isso. Quando a gente está estudando o mapa da gente, a gente está olhando para os sanskaras, a gente está olhando para os karmas, a gente está olhando para o sukriti. E aí, o que é que acontece? Você está dizendo Maya, Maya Devi, Mahamaya, aquela que me ilude e me prende no mundo material. Eu quero resolver minha conta com você, velho. Traga para mim o extrato, que eu vou pagar do jeito que for, parcelado, eu vou empenhar minhas calças, eu vou lavar prato, eu vou fazer o que for, mas eu quero encerrar minha conta com você, velho. Então a ideia é essa, tá ligado? Ela parte de uma ideia abstrata de iluminação, paz, amor, luz, fraternidade, gratidão, mas na real é porrada, soco na cara e guerra, meu irmão. É guerra, velho. É estilo. Você tá lendo o Bhagavad Gita para entender que o maior de todos os guerreiros olhou o campo de batalha e quis correr, velho, o maior de todos os guerreiros que já nasceu nesse mundo. Quando ele viu o campo de batalha, ele virou para Krishna e fez: meu irmão, vamos fugir daqui, velho. Imagina a gente. Imagina um bando de mimadão que ficou tomando mingau com leite e farinha láctea, tá ligado? Criado no Danoninho e na TV Globinho, tá ligado? Meu irmão, a gente é carne mole, pô. A gente tem que engrossar o couro para poder entender o que é vida espiritual. Então, assim, são vidas e vidas e vidas de austeridade e sacrifício para poder um mestre espiritual olhar para o cara assim e dizer: ah, beleza, agora eu confio que você tá querendo mesmo o processo, tá ligado? E assim, é muito massa, porque em última análise, querendo ou não, todas as pessoas que de alguma maneira acessam o conhecimento transcendental já trilharam o caminho que durou centenas de vidas para chegar até aqui. Então a gente é muito afortunado por poder ouvir a respeito das glórias e do conhecimento transcendental. Porque, pô, agora tem quantas pessoas online, velho? Quantas pessoas vão ver isso no YouTube depois? Quantas pessoas perdem horas e horas vendo meme de gatinho, tá ligado? E não conseguem assistir 10, 15 minutos de uma aula de filosofia. Então, assim, é mudança de paradigma, é mudança de perspectiva. Srileshdara Maharaj, ele falava morrer para viver. Por que morrer para viver? Porque se a gente não entender que a meta última da vida é a morte, a gente vai estar se enganando o tempo todo. Então, buscar pelo conhecimento transcendental é se preparar para o momento da morte. E aí, no momento da morte, a gente pode receber uma misericórdia sem causa e ir para o mundo transcendental. Essa é a meta última, porque a gente não vai conseguir se salvar, tá ligado? Para a gente imaginar, pelo meu esforço e pelo meu sacrifício, eu vou alcançar o mundo espiritual. Então imagine, velho, que você estava num avião, o avião caiu no meio do Pacífico, explodiu, todo mundo morreu, você se salvou, mas a galera que morreu atraiu tubarões. E agora você vai ter que nadar até o Japão com os tubarões atrás de você.
Pronto. Essa é a chance que você tem de conseguir ir para o mundo espiritual pelo seu próprio esforço. Então, é muito melhor você rezar para que alguém veja que seu avião explodiu e venha lhe salvar, e você tentar se salvar ali um tempinho enquanto você espera, e aí isso é entender o que é a misericórdia, do que você achar que pelo seu próprio mérito você vai conseguir alcançar uma posição segura dentro do caminho da transcendência ou mesmo dentro do mundo material. Não tem lugar seguro dentro do mundo material. Não tem nada sob controle dentro do mundo material. Então a gente tem que agradecer todos os dias pela oportunidade de ter mais um dia para fazer o melhor que a gente puder para se salvar. Então, velho, acordar hoje, amanhã, né? Hoje a gente já acordou, mas acordar amanhã e dizer, meu irmão, valeu, velho, você me deu mais uma chance. E eu vou conseguir, hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou andar mais, hoje eu vou me esforçar mais, hoje eu vou fazer o meu melhor. Oi, Andréa, diz aí, Estão me ouvindo? agora sim. Ah, eu tive que. Desculpa a transtorno aí que eu não apareci, porque eu estava tentando mudar de aparelho, tudo. Tudo O bem, celular não deu certo. diz Agora aí. você falou um ponto. Eu queria falar outras coisas, mas eu já perdi tudo, meu caminho. Mas agora você falou uma coisa interessante aí, que numa leitura você estava falando de uns passos de renúncia, de exploração, primeiro a exploração e a renúncia, para fazer o link com o que você acabou de falar, Uhum, do mundo material, né? Mas não basta a gente renunciar ao mundo material, entregar isso. A gente está aqui, tem que viver isso, certo? Eu sim, tenho que passar por esse processo completo. E uhum, aí eu tenho que, aí você fala de austeridade, né? Que eu tenho 19 anos para cumprir essa meta, que agora estou entrando no Darça de Saturno aí. Então, veja só, significa que eu não tenho, que eu tenho que me desconectar de, entre aspas, de toda a matéria? beleza. Eu entendi sua pergunta, eu já entendi mais ou menos onde você tá mentalmente se dirigindo. E aí tem duas coisas. A primeira coisa é que continue assistindo os vídeos que estão no canal, e aí Sim, você vai ver que em vários momentos eu falo sobre, e até pronto. Muito legal você ouvir o podcast do Bhagavad Gita, porque tá, através do entendimento do Bhagavad Gita, a gente vai entender qual é a meta última da renúncia, qual é a meta última da ação e qual é a meta última da ação abnegada. E é aí onde a gente entra. Quando a é gente isso. está dizendo que está renunciando, a gente está se iludindo, porque a gente não está renunciando nada. Então a gente não pode achar, eu vou renunciar a alguma coisa, não é nada seu. Nem o corpo lhe pertence, como é que você acha que está renunciando a alguma coisa? Aí você diz, eu não vou explorar o mundo material. Mas para viver, você já está explorando o mundo material, você respira, você come. O seu peso sobre a terra já gera exploração do meio ambiente. Então, como assim você está renunciando? Você não está renunciando, pelo contrário, você tem que agir positivamente para favorecer o meio ambiente ao invés de depreciar o meio ambiente. E é aí onde entra. Beleza, eu vou habilitar isso aqui, eu não sei nem o que foi, mas tudo bem. Massa. É uma inteligência artificial. É... Então, o que é que acontece? Quando a gente entende que existe o plano da ação e o plano da renúncia, o que é que isso significa? A ação é karma. A palavra karma significa ação e reação.
Então você entende que tudo que você faz gera uma reação igual em sentido contrário, seja positivo ou seja negativo. Então, a primeira coisa que esses transcendentalistas começaram a pensar foi: vou renunciar, vou deixar de agir para não gerar karma. Não adianta de nada, porque você vai estar gerando karma do mesmo jeito, só que de outra perspectiva. Então, através da tese e da antítese, chegou-se à síntese. Então, nem através da ação que busca o fruto e nem através da renúncia se alcança a transcendência, mas através da ação dedicada. Então, quando a sua ação não busca simplesmente um resultado egoísta, mas ela busca um resultado que é benéfico para o coletivo, você não vai ter um resultado negativo ou kármico para você. Por quê? Porque você está gerando mérito espiritual. Então você foge da jurisdição direta do karma bom e do karma ruim e você entra no mérito espiritual. Por quê? Porque a verdadeira, e aí é o conceito cristão, a verdadeira intenção da vida espiritual é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu passo a agir nessa direção, eu mudo o objetivo da minha ação e eu transformo karma em dharma. E é aí quando a gente olha para a casa 9 e a casa 10 do mapa. Então, se a casa 9 é a casa que fala sobre a ação correta, e a gente sabe que a casa posterior revela o resultado da casa anterior, a gente sabe que a casa 10 dá o resultado da casa 9 e a casa 11 dá o resultado da casa 10. Então, se a casa 9 é a casa da espiritualidade, qual é o resultado da espiritualidade na ação? No trabalho, não no trabalho que paga o salário da gente, mas trabalho significa usar a energia, usar a sua paixão, usar a sua potência para mudar a natureza. Então, trabalho pode ser quebrar pedra, trabalho pode ser cortar pessoas, trabalho pode ser advogar, trabalho pode ser ouvir, trabalho pode ser falar. Então, onde você consegue ajustar a sua ação ao seu Dharma? Esse é o objetivo. Então, é o que a gente estava até, inclusive, trocando ideia, a Malati, né, a Ângela e a Renata, sobre essa questão de o que é que a gente pode oferecer e dar e o que é que a gente pode esperar pelo resultado. Entendendo que Krishna também fala no Bhagavad Gita que não há pecado em agir, em trabalhar para manter a própria vida com dignidade. Não há pecado. Então, se não há pecado, não há tipo julgamento a respeito do que você faz. Não é o que você faz materialmente para viver que manda você para o inferno ou não. É o seu estado de consciência, porque o inferno já está acontecendo. O inferno não é um lugar separado, já está rolando. Eu quero falar, velho, você é maluco, eu sou maluco? Velho, são esferas, dimensões de consciência, realidades que são paralelas ao que a gente está vivendo. Então, são egrégoras, a gente não sabe o que é que outras pessoas estão vivendo. Então, o estado de consciência de cada um revela a vida que cada um está vivendo. Então, na Bíblia fala, é possível viver o paraíso ainda vivo, desde que a gente traga essa dimensão de bênção, essa dimensão de luz e misericórdia para a vida da gente. Então, o que é isso? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o entendimento de que Deus está em tudo e o tempo todo. Se ele está em tudo e o tempo todo, a gente já está no mundo espiritual. Os lilas, os passatempos divinos, acontecem
constantemente, eles não param. Eles são progressivos e dinâmicos. Então a gente pode entender que todos os aspectos de Deus continuam vivos nesse mundo. Então Deus continua cantando e dançando. Só que a gente não está ouvindo e nem vendo. A gente precisa buscar por esse ritmo, por esse ambiente de êxtase que está acontecendo. Então é muito legal, né? Tipo, em todas as culturas a gente vê isso, né? Nas reuniões espirituais, a galera cantando, a galera dançando, a galera se divertindo. Deus está ali, pô. E não interessa o que é que a galera tá, tipo, cantando, nem qual é o nome de Deus que eles estão falando. Se eles estão invocando a presença divina, Deus está lá, pô. Então, basicamente é isso. Quando a gente pensa na relação de ação, renúncia, o objetivo é individual, voluntário e amoroso. Então, o nosso serviço é individual, voluntário e amoroso com Deus, diretamente com Ele. Então a gente não está olhando para a renúncia. O que é que vai renunciar, velho? Não, eu aceito. Eu aceito de todo o coração tudo que me é oferecido. Não é isso? Aceito de coração tudo que me é oferecido e uso isso em serviço para o benefício de todos. Então, se a gente aprender a repartir, nunca falta. Nunca falta, nunca vai faltar para ninguém. E o que a gente tem para repartir é o amor, é o afeto, é o carinho, é o acolhimento. Isso é o que a gente tem de mais valioso. O resto é tudo temporário, é tudo ilusão. Então, que a gente possa sempre estar disposto a ser esse refúgio. Então, assim como o guru, assim como o mestre espiritual é o refúgio dos buscadores, que a gente possa ser o refúgio de alguém quando precisa e a gente possa transferir sempre os méritos desse refúgio para o refúgio original. Porque se a gente tem alguma qualificação em acolher, é porque alguém acolheu a gente. É porque alguém fortaleceu onde a gente era fraco, que hoje a gente pode fortalecer alguém que está sentindo alguma fragilidade, alguém que está procurando por algum caminho, alguém que está procurando por uma instrução. Esse é o verdadeiro objetivo do encontro da gente. Esse é o verdadeiro objetivo do estudo individual, porque a missão, o propósito, o Dharma, ele está acontecendo o tempo todo na vida da gente. Então a gente nunca pode negar um sorriso, a gente nunca pode negar um olhar acolhedor, a gente nunca pode negar uma palavra que vai elevar o estado de espírito de alguém. Não porque isso vai fazer diferença para a gente, mas porque sempre vai fazer diferença para o outro. Então, isso é ação abnegada, não é o que eu vou ganhar com isso. É tipo, pô, será que o outro está se beneficiando disso? Então, se ele tiver, beleza. E, tipo, a gente não espera pelo resultado. A gente só faz. E a gente realmente espera, né, que alguma coisa se purifique dentro da gente, através da humildade, do não julgamento, através da fraternidade, da misericórdia. Então, não tem outro caminho para a gente tentar voltar para casa, né? Mas eu também nem sei se eu respondi a tua pergunta, então foi mal, assim, desculpa aí. Você respondeu sim. As conversas aqui nesses encontros têm me aberto. É assim, é como se assim, eu não sei nada, mas é como se eu já soubesse, alguma parte de mim já sabe, sabe? Uhum. Mas eu sei que eu não sei, mas eu encontro é, como se esse reconhecimento, né? Eu consigo reconhecer as falas,
Em algum lugar em mim isso já é sabido, sabe? Entende? Sim, sim, É. é isso. Massa, massa, beleza. A Alexandra fez um comentário aqui no chat e é engraçado porque da outra vez a gente também falou sobre a ideia de Nirvana. Eu falei sobre a ideia de Nirvana na semana passada, o Uriel falou sobre Nirvana agora. E assim, tem várias histórias, né, que falam sobre o Nirvana, e aí a ideia de que é um oceano de consciência e tudo mais. Mas a ideia é que essa não é a meta última no caso dos Vaishnavas. Então, da perspectiva filosófica que a gente está estudando, a história não termina no oceano. A gente quer atravessar esse oceano e chegar num outro continente, que é o continente positivo, o continente imortal, o continente de êxtase, o continente onde Deus vive e manifesta todas as qualidades dele na máxima potência. E cada instante a gente pode saborear o máximo do prazer infinitamente. Então, o oceano pode ser legal? Pode ser legal. Eu não gosto. Eu não tenho apreciação pela ideia do oceano. Por mais que a minha lua esteja em Uttarabhadrapada, eu tenho uma certa fobia de barco no meio do oceano, assim. Eu sempre acho que vai vir um bicho, mas um bicho tão grande, mas um bicho tão grande que ele vai comer um transatlântico que cabe dentro do buraco do dente dele, tá ligado? Eu imagino que tem esse bicho lá no fundo da água. Então eu não gosto de entrar dentro de rio que eu não vejo fundo. Eu não gosto de, às vezes eu fico paranoico dentro d'água, eu tô lá dentro do mar e tal, e me dá uma doideira e eu já saio de dentro d'água com medo, porque tem ataque de tubarão em Recife. Então assim, não é brincadeira, velho. Eu tô falando sério, essa ideia eu prefiro terra, porque meu ascendente é touro e eu gosto de terra, eu gosto de lugares firmes, eu gosto de ver grama, eu gosto de ver floresta, eu gosto de ver macaco, eu gosto de ver até formiga, porque eu sei que onde tem formiga tem terra. Onde tem formiga tem terra, não tem formiga dentro d'água. Então, assim, massa. É isso. Não me aprecia a ideia do Nirvana. Assim, essa ideia de ficar dentro d'água não é minha viagem. Mas tudo bem. Vamos fazer a leitura do Narasimha Rao. Alguém ainda tem algum comentário a fazer? Eu tenho uma pergunta aqui. Diz aí. O que que seria o Nirvana, assim? Que eu sou bem leigo mesmo, né? Massa, massa. É sempre interessante tentar condensar as ontologias, né? Então, pensa assim, basicamente, cada religião, ela apresenta uma meta última, que seria a ideia do paraíso. Então, cada cultura filosófica do planeta apresenta uma ideia de paraíso. Para tu ter ideia, vão ter tipo culturas nativas do norte da América que os caras diziam, meu irmão, se o cara for muito bom mesmo e ele alcança tipo o máximo das qualidades, ele nasce como um urso, ele nasce como um jaguar, ele nasce como uma águia, ele nasce como um animal que vai estar integrado e completamente feliz dentro daquela natureza. E é daí, desse princípio ancestral, que a gente pensa no paraíso cristão, né? No Éden. O Éden é o lugar da pureza, o lugar onde todos os animais e todos os seres viviam em harmonia, um lugar que tinha prosperidade para todo mundo, amor, um lugar onde Deus estava presente o tempo todo com a galera, tá ligado? Deus estava lá.
E aí, num determinado momento, houve uma ruptura e os seres humanos, né, não a natureza, mas os seres humanos, eles se desconectaram de Deus. Por isso que a palavra religião vem de religare, né, de religar-se a Deus. Mas isso, a partir do princípio oriental, é um equívoco de interpretação. Porque quando fala sobre o Espírito Santo estar no meio de nós, ele não está fora da gente, ele está dentro da gente. Então Deus nunca nos abandonou. A gente nunca se separou de Deus na realidade. Deus está dentro da gente. Então, quando Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, segue o meu exemplo e a gente volta para a casa do Pai. E é aí onde a gente olha no Antigo Testamento, quando fala Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Não quer dizer que Deus é um ser humano, mas quer dizer que Deus é uma pessoa. E não necessariamente Deus é um velho barbudo que fica jogando raio na galera porque a galera, tipo, pegou a vizinha, ou porque o cara, sei lá, roubou um carro. Ou, véi, isso é viagem, tá ligado? Ou ainda, né, tipo, aqui não tem criança, mas porque o adolescente estava se masturbando e aí Deus vai fazer crescer cabelo na mão dele, tá ligado? Velho, ó o que é que a religião faz na cabeça da galera, tá ligado? É muito bizarro. Então, quando a gente pensa no paraíso, o paraíso é o lugar onde não tem nem julgamento. Por quê? Porque Deus está em tudo. Então, se não há nada diferente de Deus, quem é que está fazendo o julgamento do que é certo e do que é errado? Então, quando a gente pensa, né, o Nirvana é a meta última do budismo e dos impersonalistas, porque eles não acreditam em Deus. Para eles, Deus não existe, tudo é uma ilusão, e a meta última é nada existir. Então, Nirvana significa o apagar da chama, quando a consciência se absorve dentro do infinito e deixa completamente de existir como individual. Então, é quando uma gota de água cai dentro do oceano. Ela vira o oceano, ela não existe mais como uma gota d'água, mas Deus mesmo cria todas as coisas para se relacionar. Então, não é lógico a gente achar que a meta última é deixar de existir se a gente foi criado por Deus. Então, Deus criou a gente para saborear o relacionamento. Então, as escrituras falam que os sentimentos têm sabor e a alma sente o gosto do sentimento, sente o gosto do relacionamento. Então, a meta última é saborear o relacionamento divino. E Deus sente esse sabor também. Então, é como se cada um de nós tivéssemos um sabor. O amor da gente tem um sabor. E Deus quer saber qual é esse sabor, ele quer conhecer esse sabor. Mas ele não pode tomar para ele. A gente tem que oferecer. Então, isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando Deus diz: você pode me amar, ou você pode amar as coisas. E aí a gente escolheu amar as coisas. E agora a ideia é: vamos tentar amar a Deus. Então, é a ideia do positivo, do negativo e do neutro. Então, o negativo é o mundo material, o positivo é o mundo transcendental e o nirvana é o neutro. Então, assim, ou você fica no nirvana, né, dormindo dentro do nirvana, um sono sem sonhos, ou você vem para o plano material para poder aprender e desenvolver amor por Deus para entrar dentro do plano divino e do plano transcendental. Então, do lugar neutro, você não pode passar para o positivo, mas do negativo você passa para o positivo.
E do negativo você passa para o neutro, mas do neutro você não passa para o positivo. Porque no neutro não tem sentimento para você oferecer, não tem existência para você oferecer. Então você precisa ter amor para oferecer amor. E para você desenvolver esse amor, você precisa passar pelo plano material. E aí, essa é a diferença. Então, o nirvana é a não existência. E a gente já passou por lá. Todo mundo já passou pelo nirvana. E aí acabou tendo que vir para cá. Deu para entender mais ou menos? Deu. Aham. É mais ou menos como se fosse o céu dos católicos, só que é uma coisa que eu não entendi muito bem. Tipo, quando você alcança o Nirvana, você morre aqui na Terra? O que acontece? Então, você não tem terra mais, você não tem mais corpo. O nirvana é a não existência. O Ah, céu dos católicos, ele seria o plano positivo. Ele é espiritual, ele é transcendental. O céu é transcendental. Você existe no céu. Por quê? Porque no céu, Deus não é o pastor? sim. Então, se Deus é um pastor, é porque lá tem ovelhas. Se tem ovelhas, tem pessoas também, tá ligado? E Uhum. Deus é uma pessoa, vai ter Jesus lá, tem os anjos, tem uma galera curtindo. Então você vai para lá para viver nesse reino de Deus. É um reino positivo. Nesse reino existe personalidade. Então, existe a suprema personalidade de Deus, que é um pastor. E aí, quando a gente vai para as escrituras védicas, Krishna, Shri Krishna, é um pastor. Ele é um pastorzinho de vaca. Então a gente entende, pô, os caras estão tudo falando a mesma coisa, velho. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Só que línguas diferentes e métodos de contar a história diferentes. Mas só para você ter uma ideia, e aí pontuar mesmo, os ateístas buscam o nirvana. Pronto, é isso. O budismo é o ateísmo filosófico. O budismo é o ateísmo filosófico. Então, quando você pensa o que é que o ateu quer, o ateu diz: quando acabar, quando eu morrer, acabou tudo. Pronto. Só que ele acha que acabou tudo sem ele se esforçar de jeito nenhum. Enquanto os budistas se esforçam muito, porque eles conhecem a matemática do karma. Então, os ateístas materialistas são burros, porque eles não calculam a energia espiritual, eles não calculam o karma. Mas os ateístas e espiritualistas são os budistas, que buscam o nirvana. Então é basicamente isso, velho. Agora eu acho que a gente chegou no ponto, assim. É isso. Beleza? Deu para Beleza. entender? Deu. Aham. O Massa. Nirvana, então, é um plano neutro, assim. O plano neutro, exatamente. É o Entendi. plano neutro. Uhum. Massa. A André queria falar. Diz aí, André. É rápido, senão a gente vai se estender muito. Nossa, eu acho que eu sou um pouco burra, porque a ideia da não existência, às vezes, para mim, não é tão ruim. Mas, enfim, não é isso que eu ia falar. Você falou, a gente ama Deus, a gente não ama Deus porque a gente ama as coisas. Uhum. A gente fez uma troca. Mas Deus é todas as coisas. Ele é tudo. E eu tenho que amar tudo. Eu fico meio confusa às vezes. Eu Então, amo ou eu não amo? a questão é a seguinte: quando você pensa materialmente, as coisas, quando eu falo as coisas, eu estou falando sobre os objetos dos sentidos. Então, quando você pensa, o Entendi. carro não é Deus. Por mais que Entendi. alguém diga presente de Deus, o cara está sendo um piadista, tá ligado? Então é Entendi. basicamente isso. Quando eu falo, tipo, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso.
Deus soube todas as coisas. Quando eu falo Deus está em tudo, cadê ela? Ah, não, tá ali. Deus está em tudo, ele está em tudo. Mas ele não assume uma forma pessoal para se relacionar com a gente quando ele está na forma de uma pedra, quando ele está na forma de um carro, de um apartamento. É basicamente isso. Então, a gente deve buscar pelos aspectos de Deus que estão, tipo, próximos a gente, nas pessoas que a gente pode amar, que a gente pode se relacionar com elas. Então, quando eu me refiro a Deus dentro do mundo material, é em relação a onde a gente pode expressar amor e afeto, não as coisas materiais, porque as coisas materiais são ilusórias. Deu para entender? Sim. Beleza. Fala aí, André. Rapidinho, né? Tipo, por exemplo, no catolicismo, né? A gente aprende que Deus, ele tá em tudo. Tipo, ele tá em todas as coisas animadas, né? Não nas animadas, né? Mas, tipo, tipo, nas coisas que têm batimentos cardíacos, né? Coisas que têm coração, né? E, por exemplo, Deus, ele pode estar no cachorro, ele pode estar no meu vizinho, ele está em todas as pessoas do mundo, mas ele não está, por exemplo, num copo ou num celular, entendeu? Uhum, A pessoa, por exemplo, que criou o celular, ela teve a inspiração divina para fazer aquilo, entendeu? Tipo, é basicamente a mesma coisa das escrituras, da Bíblia, né? sim. Que foi os evangelistas, eles estavam sob inspiração do Espírito Santo para escrever tudo aquilo, né? Tanto é que, tipo, eles nem viram, né? Tipo, tem coisa que aconteceu que muitos dos evangelistas, eles não estavam lá, né? Por Uhum, exemplo, o Lucas, ele não era dos 12 apóstolos, né? sim. Ele era, tipo, ele estava desde o começo, mas ele era meio de fora, assim, então não tem como ele ter visto tudo, né? Uhum. Mas então é isso aí que eu queria Entendi. compartilhar um É, pouco, né? dentro disso que tu falou, tem vários elementos, assim, né? Então, começando pelo final do que tu falou, eu entendo isso como a inspiração divina. Isso. Então, vários profetas, eles tinham essa inspiração divina e eles viam coisas que não estavam na frente deles. Dentro do entendimento moderno, da psicologia mesmo, então a gente tem isso já registrado e catalogado dentro da academia da psicologia, isso se chama visão remota. A visão remota, ela é uma capacidade de enxergar materialmente coisas que estão além da sua visão. Então, é quase como uma projeção astral, a visão remota. A outra coisa, né, é, tu estava trazendo sobre Deus estar dentro de todas as coisas. Existe a concepção de Irdaya. Irdaya é justamente Deus dentro do coração. E aí tem um verso no Bhagavad Gita que fala: o sábio é aquele que não vê distinção entre o sábio, um brahmana, um elefante, um cachorro, um rato e um comedor de cachorro. Então, ele vê todos como iguais, porque ele sabe que Deus está dentro de todos eles. Mas existe uma outra concepção, que é a concepção de que Deus está dentro de todas as coisas, de qualquer coisa, mas é numa outra forma, num outro aspecto, que seria diferente da ideia do Espírito Santo e diferente da ideia da alma, que é a ideia do Atma. E Atma é de onde vem a palavra átomo. Então, Atma é a partícula indivisível, é o aspecto de Deus que dentro do mundo material, dentro do universo,
universo material é a gravidade. A força da gravidade que atua para criar o átomo. Então, a força da gravidade é uma consciência. A força da gravidade não é uma coisa aleatória que se manifesta do nada dentro do universo. A gravidade é a consciência. E isso a física quântica já conseguiu decodificar de uma maneira muito precária ainda, mas a física quântica, dentro dos cálculos quânticos e da observação de fenômenos quânticos, entendeu que o que existe, o que precede a existência, o que vem antes da matéria é a consciência. Então, essa consciência que precede a existência é Deus. E ele está dentro do átomo. E esses átomos agrupados podem fazer um vidro, um copo de vidro, podem formar uma estrela, pode formar uma pedra, pode formar tipo uma partícula de poeira. E Deus está lá. Por quê? Porque não há nada diferente de Deus. Tudo foi criado a partir de Deus, não há nada que não seja Deus. Nem no plano negativo, que é o universo material, e nem no plano positivo, que é o mundo transcendental. Tudo é Deus, tudo é consciência, que se manifesta de diferentes aspectos. Então, basicamente, a graça do estudo é isso, né? A graça do estudo é entender os diferentes níveis e nuances que a inteligência da gente é capaz de avaliar. E aí a gente vai alargando a capacidade de avaliação. É mais ou menos por aí, velho. Sim. Uhum. Não, eu acho que eu me equivoquei aqui. Eu acho que isso que você falou do átomo tá correto. Eu acho que no catolicismo é isso mesmo. Tudo parte do É. mesmo princípio, tá ligado? Eles só Uhum. mudam a forma como eles descrevem a concepção. Então, vamos lá, vamos partir para as lições do Narasimha Rao. Eu nem sei quanto tempo de gravação já tem aqui, mas caso alguém tenha dúvida em relação à leitura, pode fazer a sua observação. Então, como é também uma aula bem introdutória, eu vou até deixar que, se vocês quiserem fazer observações em cima da leitura, vocês fazem e eu vou levando a leitura de uma maneira literal. Então, essa primeira lição, ela foi compilada por um aluno dele chamado Palanivelo, e os assuntos abordados foram mantras para aprender astrologia e a introdução à astrologia védica, os conceitos básicos. Então, a primeira coisa que o Narasimha Rao ele fala é: o Senhor Ganesha, Ganapati, é a divindade para aprender astrologia. O mantra associado é Om Shri Maganapataye Namaha, mas aqui é Mahaganapataye Namaha. Então, Om Shri Mahaganapataye Namaha. Beleza? Então, acabei de fazer uma correção aqui no texto, porque depois a gente vai compartilhar o texto com todo mundo. Então, ele está num Docs aqui, eu estou lendo e já estou fazendo os ajustes. Por Então, favor, só me fala o nome do texto para eu abrir aqui o arquivo no computador, o nome do arquivo. Então, eu não passei ele não ainda não, Alexandre. Ele está no Docs, no Google Online, porque a gente está traduzindo ele direto do original em inglês. Então, eu estou lendo e corrigindo ele agora. Tá bom, Mas obrigada. a gente vai compartilhar depois. Isso aí é o serviço do Lucas. Ele vai fazer a correção da tradução e depois compartilhar o texto com todo mundo. Belezinha? Tá bom, valeu. Massa. Então, Ganesha, por vários motivos, é adorado dentro da astrologia
mas principalmente o seguinte: Ganesha tem a bênção de ser o primeiro deus a ser sempre adorado em todas as cerimônias. A segunda coisa é que Ganesha é aquele que revela o conhecimento e remove a ignorância. Então, ele remove a ignorância através do conhecimento. Ganesha é um deus associado a Ketu, e Ketu é o planeta que está associado a Moksha. Então, quando a gente pensa em Moksha, no fim do ciclo de nascimentos e mortes, a gente pensa em Ketu. E quando a gente pensa em Ketu, a gente relaciona com Ganesha, porque os dois foram decapitados. Então, quando a gente pede as bênçãos de Ganesha para aprender astrologia, é porque a gente está pedindo para Ganesha para encerrar com o ciclo de nascimentos e mortes. E aí o Narasimha Rao, ele continua trazendo o segundo mantra importante para se estudar astrologia. E aí, assim, eu sou suspeito para dizer, porque eu sempre falo isso, mas o Narasimha Rao, que nem é Gaudiya Vaishnava, ele traz o seguinte: recite o mantra Parampara Hare Rama Krishna. Este é o Mula Mantra para o Maha Mantra. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Por que é que aqui ele parece estar invertido, né? Porque originalmente o Maha Mantra é assim. Ele começa com Rama e depois ele vai para Krishna. Mas Mahaprabhu, quando revela o Mahamantra, ele revela começando com Krishna e depois indo para Rama. Por quê? Porque quando o Mahaprabhu recebeu o Mahamantra do guru dele, o guru dele pediu para ele prometer que não ia contar para ninguém o Mahamantra, porque o Mahamantra tem o poder de libertar a gente dos nascimentos e mortes. Então Mahaprabhu jurou para o guru dele que não ia falar o Mahamantra para ninguém. Mas na hora que ele ouviu o Mahamantra, ele já saiu pela rua cantando e gritando e falando para todo mundo. Mas aí ele falou ao contrário. Ao invés de ele começar com Rama e depois Krishna, ele começou com Krishna e depois Rama. Porque não faz diferença nenhuma. Na hora que você emenda um mantra no outro, ele vira o que ele é. Então, é estilo, se você começar a falar cajá, 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 vai ter uma hora que você está falando jaca, você não está falando mais cajá. E aí tem uma outra história muito legal. Eu não vou continuar fazendo a leitura, mas essa história tem que contar. Eu já comecei, né? Que é o seguinte: tinha um cara que era um assassino. O cara era um assassino, velho. O cara era matador mesmo, o cara era brutão e ele não se incomodava em matar gente, não, porque ele pensava, velho, esse é o melhor que eu sei fazer. O melhor que eu sei fazer é matar, meu irmão. Então, assim, eu nasci para matar, eu vou matar. Então, ele encontra um santo. E ele chega pro santo e faz, ó, velho, eu até queria amar a Deus, eu queria adorar as paradas, eu queria evoluir espiritualmente e tudo mais, mas, meu irmão, eu só sei matar, velho. E assim, não tem nada que vai me fazer mudar de ideia. E assim, para você ter ideia, eu não consigo nem falar o nome de Deus. Aí o santo pensa, putz, velho, então tá ruim, né? O cara não consegue nem falar o nome de Irama, não sabe falar o nome de Irama, ele não consegue, a língua dele não falava o nome de Irama. Aí o santo fala para ele, então fale Mara, porque Mara é matar. Então fique repetindo matar, 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 matar. Ele ficava tipo Mara, né? Mara, 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 e aí ele começou a falar ama, e ele, tipo, se purificou e se iluminou e alcançou o mundo espiritual. Então,
de um jeito ou de outro, a gente se beneficia, de um jeito ou de outro, a gente se purifica. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas a gente cantando os santos nomes, a gente evolui espiritualmente. Então, o próprio Narasimha Rao, ele traz a importância de cantar o Mahamantra como essencial ao estudo dos jyotis. Então, este Mula Mantra diz que você deve analisar um horóscopo de 3 diferentes pontos de vistas, a saber, o Lagna, que é o ascendente, que é o nome Hari, o Sol, que é o nome de Rama, porque o Sol é o avatar, Rama é o avatar de Surya, e a Lua, que é Krishna, porque Krishna é o avatar da Lua. Então, isso é o que a gente já estudou no Graha Sutras. Por isso que eu estou falando que é importante assistir às aulas que estão no canal para entender algumas coisas que o Narasimha Rao está falando, porque ele não vai dizer por que é. Por que é que o Mahamantra está relacionado com olhar para o ascendente, olhar para o Sol e olhar para a Lua? A gente tem que ter esse conhecimento. Ele parte de tipo, a galera já sabe das coisas. Então, assim, quando a gente vai olhar um mapa e a gente vai avaliar um mapa natal, a gente olha para o ascendente, a gente olha para o Sol e a gente olha para a Lua. O Sol representa o Atma, a alma. A Lua representa a mente. E o ascendente, o Lagna, representa o corpo físico. Esses três formam o tripé da vida. Outro mantra para recitar regularmente é o Om Shlim Glim Jyoti Brahmaya Namaha. Então, a gente está pedindo para que a energia, a luz, criadora do universo, nos abençoe a entender o funcionamento dessa mecânica universal. Porque Jyotish, que é de onde tem aqui Jyotir, é a luz que ilumina. E quando a gente estuda astrologia, a gente está estudando a luz que vem das estrelas e dos planetas e se apresenta para a gente, que fará a derivação do conhecimento da luz universal. Então, Om Shlim Glim Jyoti Brahmaya Namaha. Outro mantra é o Om Shrim Glim Meda Dakshinamurtaye Namaha. Então, esse Meda Dakshinamurtaye Namaha está falando sobre o aspecto de Shiva, que é o professor. Shiva, quando assume a posição de professor, ele recebe o nome de Dakshina, Dakshinamurti, aquele que ensina através da prática e do exemplo, o Acharya. Então, Om Shri Dlim Meda Dakshinamurtaye Namaha, para remover a confusão na mente dos astrólogos. Recite esses mantras 108 vezes, uma volta de japa, ou 11 vezes, se não for possível. Se quiser, você pode também adicionar OM na frente para evitar erros. Então, sempre que for repetir o mantra, começa com OM. E aí agora ele já começa com a parte de definição astrológica. Existem 12 rashis, 12 signos e 9 planetas. Os planetas são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São usados mais 2 planetas, Rahu e Ketu, que não são planetas físicos. Estes pontos são onde a órbita da Lua em torno da Terra cruza o plano da órbita da Terra em torno do Sol, formando os eclipses, né? Eles também são chamados de Chaya Grahas,
porque são formados por sombras. Então, Chaya significa sombra, Graha significa planeta ou corpo celeste. Todo zodíaco é dividido em 12 partes iguais, cada uma com 30 graus, e cada parte é chamada de Rashi, signo. O primeiro sinal é Ar, e também é chamado de... Não. O primeiro signo é Aries, também chamado de Mesha em sânscrito. O primeiro signo é Ares, também chamado de Mesha em sânscrito. Mesha abrange de 0 a 30 graus. A próxima parte é Touro, ou Vrishaba, de 30 a 60. E os rashis subsequentes em ordem são Gêmeos ou Mituna, Câncer ou Cárcata, Leão ou Sinha, Virgem ou Cânia, Libra ou Tula, Escorpião ou Vrishaka, Sagitário ou Danos, Capricórnio ou Mácara, Aquário ou Cumba, Peixes ou Mina. Então é legal saber esses nomes, porque alguns aplicativos não trazem um nome grego, trazem só o nome em sânscrito. Então é legal saber o nome em sânscrito dos planetas e dos signos. Essas divisões são baseadas em estrelas reais no céu. O livro Brihat Parashara Hora Shastra é como uma bíblia da astrologia. Então, assim, a gente já sabe o Brihat Parashara Hora Shastra foi escrito por Parashara, que é o pai de Vyasadeva, e é a base para a gente começar a estudar astrologia. Mas a gente consegue ler o Brihat Parashara Hora Shastra e entender alguma coisa e usar? Muito dificilmente. Então, a gente usa ele como uma base a partir do que os mestres deixaram para a gente. Mas para quem quiser ler, tem disponível, inclusive tem disponível traduzido em português no site da ABAV, abav.com.br, que é a Associação Brasileira de Astrologia Védica. Lá tem alguns livros online que você lê dentro do site em português. A tradução é mais ou menos, mas é legal. Tem também, quem quiser pode me pedir, eu mando a tradução original em inglês, né, do sânscrito para o inglês. Continuando. O ascendente é um ponto muito importante e mostra você mesmo. Então, mostra quem você é, de uma certa forma, a sua personalidade, o seu corpo, está no seu ascendente. Todos os outros planetas mostram outras pessoas ou circunstâncias que estão influenciando você. Isso são os Jaimini Karakas. O que ele está falando aqui são os Jaimini Karakas. Todos os planetas mostram as pessoas ou circunstâncias que estão influenciando você. Jaimini Karakas. Então, Atma Karaka, Amatya Karaka, Bratri Karaka, Dara Karaka, Gnati Karaka, beleza. Assim, as posições dos 9 planetas em seus respectivos signos ao redor do Lagna, no momento do nascimento de uma pessoa, constituem um mapa Rashi. Rashi porque está considerando os signos. Da mesma forma, gráficos Rashi podem ser desenhados para um grupo de pessoas ou um país. Quer dizer que você pode gerar um mapa para qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, o momento em que certas pessoas se reuniram e declararam a formação de um partido é o momento do nascimento do partido e determinará o seu destino. Então, quando você assina um contrato, do mesmo jeito quando nasce uma criança, do mesmo jeito quando você entra numa casa nova, ou você começa a construção de uma casa, tudo isso você pode gerar um mapa daquele momento e ter mais ou menos uma previsão que vai vir a partir daí. Agora, Oi? pode dizer que o mapa do Brasil é a dia da Constituição, a de 88?
Depende. Você pode gerar um mapa para cada circunstância do Brasil. Você pode gerar um mapa que seria o mapa da Primeira República até o fim dessa república. Você poderia gerar um mapa que seria o mapa do golpe militar e o período do golpe militar. E você poderia gerar um mapa que tanto poderia ser da diretas já, que vem antes da promulgação da Constituição, ou mesmo o mapa da Constituição, mas assim, a Constituição já foi modificada em vários pontos, né? Então a gente vai vendo alterações disso. Talvez o momento da diretas já tenha sido um nascimento mesmo disso que vem a se tornar essa república que a gente está vivendo hoje, né? Mas mesmo assim com bastante perrengue. Mas eu acho que a gente poderia considerar. Pode considerar o dia da promulgação da República? Dá. Dá para considerar também o dia da Constituição, e é isso, vários dias. 7 de setembro, se quiser, né? 15 de novembro, ou, sei lá, tem um dia que falam que é o dia do descobrimento do Brasil, mas acho que é uma piada. Mas acho que é isso. O Lagna leva aproximadamente um dia inteiro para dar a volta nos 12 signos e voltar ao mesmo ponto. Para a Lua, isso dura 29 dias e meio. Aqui ele coloca 29 dias, mas é 29 dias e meio. Mas tudo bem. Para o Sol, cerca de 365, um ano. Para Marte, cerca de um ano e meio. Coloca cerca, né? Aproximadamente. Um ano e meio. Para Mercúrio e Vênus, cerca de um ano. Para Júpiter, cerca de 12 anos. E, finalmente, para Saturno, aproximadamente 30 anos. Rahu e Ketu levam 18 anos cada para dar uma volta ao zodíaco, aproximadamente. Os períodos, agora, pronto. Aí, do nada, o Narasimha Rao vai falar sobre Sadishat. Então, eu vou só ler, eu não vou me aprofundar, porque da outra vez eu fui me aprofundar para ficar explicando Sadishat, e todo mundo ficou olhando o próprio mapa para ver se estava no Sadishat ou não, e a gente, tipo, não conseguiu adiantar o texto. Então, assim, depois a gente olha Sadishat no mapa. O que acontece é o seguinte. Os períodos em que ocorre o trânsito de Saturno é colocado em 3 signos, ou seja, o signo atrás da Lua, o signo da Lua e o signo à frente da Lua são chamados de período Sadishat. Esse período é importante porque a Lua é o significador da mente e a colocação de Saturno nestes signos pode causar muitos problemas à mente. Portanto, cada período de Sadishat dura 2 anos e meio, e o total é de 7 anos e meio para uma rotação completa do zodíaco. Então, a cada 30 anos, existem 7 anos e meio de Sadishat para todas as pessoas. E isso vai acontecer de acordo com o posicionamento da Lua no mapa natal. Beleza. Depois, a gente vai ter um encontro inteiro para falar sobre Sadishat e os possíveis efeitos do Sadishat para cada mapa, porque muda. Se você já tiver uma conjunção da Lua e Saturno, o período de Sadishat não vai ser tão ruim para você. Se você já tem a Lua recebendo o olhar de Saturno, também o Sadishat não vai ser tão grave assim. Então depois a gente fala de Sadishat. Continuando o texto, da Terra, se um planeta parece retroceder, ele é chamado de Vakri ou Shakta, ou retrógrado. O processo de retrocesso é chamado de Vakragamanam, de acordo com os Shastras, e é também, né, uma perspectiva. Depois a gente fala sobre os movimentos retrógrados. De acordo com os Shastras, todo o universo é feito de um material chamado Narayana. Dele,
Apenas 1/8 é perceptível por nós e é chamado de Vasudeva. Então, o que ele está dizendo é, dentro do universo existe uma parte que é visível e perceptível e uma parte que não é. Então, a gente sabe que a energia escura e a matéria escura são mais de 98% do universo. Aqui ele coloca que são 7/8. Então, o cálculo dos indianos estava considerando que tinha mais matéria do que realmente, cientificamente, a gente sabe que existe matéria dentro do universo. O resto de Narayana não pode ser percebido pelos mortais comuns. É exatamente isso, a gente não tem capacidade de perceber o que está além da matéria. Júpiter, Brihaspati, é o professor dos deuses. Representa nossa inteligência e poder de descrição. Vênus, Shrukacharya, o professor dos demônios, representa as qualidades demoníacas, rajásicas em nós. O Sol representa a alma, a Lua representa a mente, e assim sucessivamente. Então, a gente já viu isso também no estudo do Graha Sutra, está no canal, dá para se aprofundar por lá. E aí o Narasimha Rao ele já continua. Na astrologia védica, existem os chamados Chakravargas, ou mapas divisionais, que criamos para uma pessoa além do mapa Rashi. E nesses mapas, o ascendente muda em poucos minutos. De acordo com os Maharishis da nossa tradição, o gráfico Rashi mostra a nossa existência física e saúde, ou seja, manifestação física. E cada um dos chakra varga representa uma área específica de nossa vida. Por exemplo, educação, carreira, casamento e etc. Então aqui são os mapas divisionais. Esses mapas divisionais, eles vão mudando de acordo com o pada, né? Então o posicionamento dos planetas e do ascendente no mapa natal vai gerando diferentes configurações de mapas divisionais. Se você não tiver nenhum muhurta bom pré-calculado para o seu propósito, você pode usar o muhurta do meio-dia, ou seja, quando o sol está no ponto mais alto do céu em um local específico. Isso serve para duas coisas. Isso serve para a astrologia eletiva. Então, quando você quer escolher um momento ou um dia bom para você fazer as coisas, ou quando você também não tiver o horário certo da pessoa, você pode gerar o mapa dela com o Sol na casa 10, vai ter uma interpretação aproximada. Com o Sol na casa 1, vai ter uma interpretação aproximada. E com a Lua também na casa 1, vai ter uma interpretação aproximada. Então, aqui ele explica da seguinte maneira. Este Muhurta, esse momento, né, quando o Sol está na casa 10, aqui. Ou seja, quando o Sol está no ponto mais alto do céu em um local específico. Então, o meio do céu é o Abhijit Muhurta. Então, este Muhurta é chamado de Abhijit Muhurta e é universalmente bom. Abhijit significa grande vitória. A razão pela qual os Shastras recomendam isso é porque ao meio-dia o Sol está localizado 3 sinais, equivalente a 6 horas atrás do ascendente, e, portanto, estará localizado na 10ª casa. Cada rashi é uma casa com ascendente como a primeira casa. As casas são contadas na direção zodiacal. A 10ª casa representa o karma, a ação e o sucesso na ação. Assim, o Sol estar na 10ª casa é auspicioso para qualquer atividade. A astrologia é um conhecimento probabilístico dos acontecimentos futuros em nossas vidas e nos ajuda a nos preparar mentalmente para o bem e o mal no futuro. A astrologia revela traços ocultos na personalidade de uma pessoa. A astrologia pode oferecer soluções para certas situações ruins.
E aí aqui o Narasimha Rao termina a primeira aula dele. Se alguém quiser fazer alguma observação, Ô, pode Goura, falar. deixa eu te fazer uma pergunta, já que ele falou dos Charakarkas. A gente também leva em consideração a dignidade do planeta para fazer essa observação? Sim, Leva? leva. Tá. E assim, não, sabe por quê? Porque depois que eu fiz a configuração, eu não tinha colocado no meu aplicativo o URA. E depois que eu fiz a configuração e coloquei, ele foi para Putra Karka. Putra Karka, meu URA. Uhum. Certo. Mas ele é exaltado. E aí, assim, eu fiquei meio, porque você sempre falou, né, que Saturno é muito ruim, depois vem Rahu e Marte. E aí, por ser meu outra carca, o que que Sim, seria? Qual que é então, a observação nesse caso? é um desafio, né? Porque são filhos, né? Tem um desafio aí. Tem um grande processo de evolução para você através desse indicador, né? Então, no caso, o Putra Karaka. Mas a gente tem que lembrar, e eu falo isso várias vezes também, né? Mas é sempre bom lembrar, o planeta ele pode ter uma natureza maléfica, mas em última análise, todos os planetas são benéficos. A gente tem que entender para que serve aquela energia. E a partir disso, transformar isso numa coisa favorável para a evolução da gente. Então, Rahu é maléfico? É. Saturno é maléfico? É. Marte é maléfico? É. O Sol também é maléfico. Mas a gente tem todos eles. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, como tirar um bom proveito de um mau negócio. O mau negócio já foi feito, o karma está aí. Agora você vai ter que tirar um bom proveito disso. Você vai ter que transformar esse mau negócio numa coisa boa. Então, a vida espiritual é para isso. A gente está tentando entender como transformar todos os sanskaras e todos os karmas em dharma e agradecer pelos desafios e dizer quanto mais difícil, mais eu evoluo. E tá lindo. É isso. Rahu pode ajudar a gente demais. Se a gente entender o que ele está tentando ensinar para a gente avança muito rápido, muito rápido. Então, tem uma coisa, né? É muito maluco isso. Mas, assim, um grande poder um grande poder. Imagina assim, né? Tipo, se a gente tem um desejo muito grande de evoluir em alguma coisa, e alguma coisa prejudica a gente nesse processo e impede a gente de evoluir, a gente pensa, caraca, essa força é maior do que a minha força de vontade. Véi, você pega essa força e transforma ela na sua força de vontade. Então, é a partir daquela dificuldade, é a partir daquele problema que você tira sua força. Você faz, velho, é aqui que eu não vou errar mesmo, é aqui onde eu vou me fortalecer. Então, pô, imagina, tu fala, né? Rahu é o teu putra karaka. Tá em que casa? É na 11, Na Nirodha. 11, a casa dos desejos, a casa do resultado do trabalho. Aí eu te digo, pô, é o desafio. Por quê? Porque Rahu é o desafio. Aí Rahu, para mim, está na casa 3, que é a casa da independência e a casa da comunicação. Então, e é o meu Amatya Karaka, que é a energia do meu trabalho. É a forma como eu coloco a minha energia no mundo material para ganhar a minha vida. E aí? Tipo, e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou virar político? Eu vou virar comediante? Tá ligado? Tipo, não, velho. Eu vou fazer o melhor que eu puder com a minha expressão, com a minha palavra, tá ligado? Tipo, não vou virar pastor.
Não é assim que eu quero ganhar a minha vida, tá ligado? Quero ganhar minha vida com dignidade, quero ganhar minha vida transmitindo verdade mesmo, discernimento, consciência, dizer assim, velho, eu tô fazendo o meu. Se alguém quiser andar nesse caminho assim, ó, eu vou com a lanterna do celular iluminando, só para não tropeçar e não tomar picada de cobra. Mas o resto, velho, cada um por si, tá ligado? Vamos nessa. Então, desafio, todo mundo tem Rahu no mapa. Todo mundo tem Saturno no mapa. O cara vai, todo mundo tem Escorpião no mapa, tá ligado? Todo mundo tem Achileixa no mapa. Uma hora ou outra passa um planeta por lá e dá um bote no cara, tá ligado? É isso. E aí a gente tem que ficar esperto. Tipo, velho, ali naquele buraco tem cobra, não vou enfiar minha mão. Não vamos brincar com o perigo, né? Vamos, tipo, entender que o perigo tá ali e respeitar ele e tal. E, tipo, pô, se eu sei que eu tenho uma dificuldade com uma determinada coisa, eu preciso me fortalecer para lidar com ela. Então, consciência é isso também, né? Consciência, como o Srila Siddhara Maharaj ele falava, a gente precisa oferecer respeito para todas as pessoas sem distinção. Mas se você não consegue respeitar a pessoa na presença dela, porque é muita ofensa e muita treta, você se afasta e oferece respeito à distância. Então, aquilo que você ainda não tem força suficiente para estar lá e lutar e transformar e ressignificar, você se afasta e se fortalece. E na hora que você conseguir, você luta contra aquilo na presença e transforma e supera. Mas enquanto não, você evita, tá ligado? Então, isso fala sobre frequentar lugares, isso fala sobre pessoas que trazem maus comportamentos e maus pensamentos pra gente, e isso fala sobre coisas que a gente faz também. Então, tem gente que sabe que não pode fazer determinadas coisas, porque vai mexer com a cabeça, vai mexer com o coração, vai degradar de alguma maneira, pô, tenta não fazer, velho. Até você ficar forte e conseguir resistir à tentação, tá ligado? Então, é meio que por aí, assim. A gente não vai vencer os nossos sanskaras de uma hora para outra, mas a gente pode pedir misericórdia e através dessa bênção, a gente pedir que é aquela história, né? Que Deus me dê força para mudar o que eu consegui mudar, né? E que mude o que eu não consegui mudar. Eu sei lá como é a história, mas é isso, assim. É tipo, que eu tenha força para mudar o que eu puder mudar e que Deus mude em mim aquilo que eu não tiver força para mudar. Porque eu não posso aceitar, tipo, o mal, né? Eu não posso aceitar o mal me destruir. Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar. Então, que seja pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do mestre espiritual, pelo meu sacrifício, seja como for, mas a gente tem que evoluir. Sem procurar defeito em ninguém, sem botar a culpa em ninguém. É tipo, velho, é o meu processo. Aceitar e caminhar nessa direção, né? Então, galera, é o seguinte, já passou muito tempo, tá tarde. Quem tiver dúvida, escreve a dúvida, manda no grupo, traz na semana que vem. Foi massa, foi muito legal a gente ter se encontrado hoje. Tem bastante coisa para acontecer, tem bastante coisa para a gente fazer. O mundo tá com a responsabilidade aí, eu tô dando função para a galera. Então, assim, quem puder ajudar, quem puder estar junto, contribuir escrevendo, traduzindo, tirando as dúvidas dos amiguinhos no grupo também. Agradeço demais pelo tempo, pela atenção, pelo afeto de vocês. Me perdoem se eu cometi alguma ofensa, se eu agitei a mente de alguém. Que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre dos mestres espirituais, que a gente nunca se esqueça de glorificar aqueles que trilharam o caminho da transcendência antes da gente. Agradeço pela presença de todo mundo e pela oportunidade de fazer serviço, então, que vocês sempre
me deem essa oportunidade de trazer o conhecimento que eu recebi dos meus mestres, de Gurudeva, e tamo junto. Qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem. Isso aí, galera. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone e ficar de boinha. Beleza. Então, Eu só queria agradecer a todo mundo aí. Vocês estão me... sim, né? sim, Tá. ouvindo. Eu queria agradecer a todo mundo aí. Tô passando por um momento bem difícil. E temos que seguir aí, né? É isso, velho. Tamo junto. Seja Vai bem-vindo. com fé. Seja bem-vindo. Obrigado. Um ano atrás eu estava na mesma também, vindo aqui. Parama me passou, o grupo também. Estamos aqui um aninho, vai fazer e bora para frente. Valeu, Lucas. É Agradeço a isso. todos. Quem tiver fácil, já manda no grupo o podcast do Bhagavad Gita e o link do canal para, se de repente o André quiser dar uma maratonada, se for café o que ele estava tomando ali, ele não vai dormir não. Então, pelo menos ele já vai gastando o juízo dele com as coisas que já estão online. Então, foi um prazer mesmo, agradeço. Foi um prazer te conhecer também, André. Cola aí no grupo, cola na galera. Precisar de qualquer coisa, manda mensagem. E um grande abraço para todo mundo. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhu eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanaganam Shalakaya Shashuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, só para a gente saber o que a gente está cantando, que Madhusudana Maharaj, ele sempre puxa a atenção assim, você não é um papagaio, velho. O papagaio repete qualquer coisa. E ele não se beneficia por repetir qualquer coisa. Então, Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Eu presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos Vaishnavas, que são os verdadeiros servos de Deus e são como árvores dos desejos, que conseguem conceder o desejo de qualquer pessoa. Om Agyanatimirandasya Gyanaganam Shalakaya Shashuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu adoro e glorifico o meu mestre espiritual, que com o conhecimento transcendental removeu a cegueira dos meus olhos e me revelou a imortalidade e o êxtase da minha alma. Então, que todos os mestres sejam sempre lembrados e glorificados. Hare Krishna. Abração, galera. Tamo junto. É nóis. Abraço.